Oi, meu nome é Karina Pensa, eu sou pesquisadora e doutora em Ciências Ambientais e esse é meu canal, um convite para a gente refletir sobre as principais notícias ambientais que aconteceram no Brasil durante a semana. Os principais temas de discussão dessa semana estão relacionados com os impactos da destruição ambiental na economia brasileira. Tá ficando cada dia mais óbvio que se o governo não tomar atitudes concretas em relação à destruição ambiental no Brasil, o setor financeiro vai ser bem afetado. E se o setor financeiro está ameaçando ser afetado, sai de baixo. Um pequeno exemplo disso é a Carta Ambiental assinada por 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central. Eles cobram ações do governo brasileiro para conquistar o tão sonhado desmatamento zero, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Se quiser saber mais sobre o Cerrado, inclusive tem meu vídeo da semana passada falando só sobre isso. O texto também propõe algumas diretrizes para que o governo também consiga alcançar a chamada economia de baixo carbono e é uma ideia de retomada verde da economia pós-pandemia de coronavírus. Mas mesmo nesse contexto de pressões para a preservação ambiental, a coordenadora do INPE, responsável por avaliar e monitorar o desmatamento da Amazônia, foi exonerada no último dia 13. Coincidência ou não, isso aconteceu logo depois de dados terem sido divulgados sobre o aumento do desmatamento na Amazônia nos últimos tempos. O ministro de Ciência e Tecnologia falou que essa exoneração não tem nada a ver com a divulgação dos dados e sim é uma reestruturação dentro do órgão. Mas a gente tem a memória boa e lembra que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Há apenas um ano, quando os dados de desmatamento da Amazônia estavam aumentando, o Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falaram que os dados eram mentirosos. Essas acusações culminaram na exoneração do então diretor do INPE, Ricardo Galvão. Fato é que o aumento do desmatamento e esses conflitos dentro de órgãos ambientais geram muita insegurança de investidores e de outros grupos internacionais. Esse aqui é um exemplo. Um site de petições online da Alemanha fez esse abaixo-assinado contra o presidente Jair Bolsonaro, na verdade está escrito aqui boicotem Jair Bolsonaro, que é um pedido para que os supermercados da Alemanha parem de comprar produtos que venham do Brasil. Outra questão citada no texto é a lei de regularização fundiária que está para ser aprovada no Brasil e que causa muita polêmica não só aqui como em diversos outros países. Movimentos sociais, ambientalistas e até empresários se preocupam com essa lei, se ela realmente vai ajudar os pequenos produtores, como estão justificando, ou se ela pode até aumentar a desigualdade e o desmatamento no Brasil. Fato é que isso está sendo discutido em um momento super delicado, assim como foi discutido o marco do saneamento básico, e é difícil que uma lei dessa magnitude seja aprovada com tanta pressa. Outra petição que chama a atenção é sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O conteúdo diz que esse acordo seria terrível para o clima no mundo, visto que ia aumentar a produção de carne e soja na Amazônia e assim aumentar também a quantidade de desmatamento e queimada. Mas essas petições populares elas não estão sozinhas. Uma carta enviada por 250 entidades ao governo de Berlim pede para que eles não ratifiquem o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Além disso, recentemente, o presidente francês Macron também se posicionou contra esse acordo do Mercosul e União Europeia pela segunda vez. Vale lembrar que os votos dos ambientalistas estão sendo muito disputados na França nesse momento. O tratado entre o Mercosul, que é um bloco econômico de alguns países da América do Sul, tendo principais membros o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, Venezuela está temporariamente suspensa, e a União Europeia, que é um outro bloco europeu composto por diversos países, menos o Reino Unido, que resolveu sair no começo desse ano. É um acordo econômico, um dos maiores, inclusive, já feito, que busca trazer uma zona de livre comércio entre esses dois grandes blocos. Mas, para esse acordo ser ratificado, os países membros eles têm que se comprometer com algumas regras, especialmente relacionadas à proteção ambiental. Então, nesse momento, a proteção do meio ambiente é um dos maiores impasses para um dos maiores tratados econômicos da história. Essas regras envolvem principalmente a redução de emissão de gases estufa e é basicamente seguir o Acordo de Paris. Mas o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris ele foi assinado em 2015 numa Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, conhecidas como COP21, e substituiu de alguma forma o Protocolo de Kyoto.
Curiosidadezinha aqui. O acordo na época só não foi assinado por 2 países, a Síria e a Nicarágua. A Síria não assinou por um contexto muito complicado de guerra civil e a Nicarágua não assinou porque achou que o acordo ele não era conservacionista o suficiente. Ou seja, eles acharam que os países, se tivessem que se comprometer de forma voluntária, não iriam fazer nada. No fim das contas, a Nicarágua acabou voltando atrás e assinou um acordo. E os Estados Unidos, em um movimento reverso, foi o primeiro país a deixar o Acordo de Paris. Essa foi uma das principais bandeiras, inclusive, da campanha do atual presidente Trump, e ele resolveu concretizar, então ele não faz mais parte desse acordo, unindo-se nesse momento, então, com a Síria. Então, nesse momento, 195 países estão dentro desse acordo para reduzir a emissão de gases de estufa e a meta é que a temperatura global não aumente mais do que 1,5 graus. O Brasil já ratificou esse acordo, ou seja, validou em 2016. Mas vale destacar que as queimadas e o desmatamento são grandes fontes de emissão de CO2 para a atmosfera, ou seja, tem que reduzir muito essas questões, esses problemas, para o Brasil realmente começar a seguir o Acordo de Paris e, consequentemente, fazer comércio com a União Europeia, que é algo aí que muitos governantes estão desejando. Mas e aí? A Europa ela pode de fato cobrar o Brasil por medidas de proteção ambiental? Essa é uma questão muito complicada, eu sempre vejo questionamentos sobre isso, especialmente com o argumento de que a Europa já destruiu tudo que eles tinham de meio ambiente e agora eles querem vir meter o pitaco no Brasil e em outros países do Sul. Inclusive, em 2019 aconteceu uma confusão muito grande. O governo Bolsonaro resolveu responder à Noruega quando eles tiraram dinheiro do Fundo Amazônico, falando que o Brasil estava destruindo muito o meio ambiente. Na declaração, Bolsonaro disse: não é lá na Noruega que eles matam baleia, exploram petróleo pra caramba? Por que eles não pegam esse dinheiro e recuperam a Alemanha? Eles não têm nada que dar exemplo para nós. Mas, aqui já vai ficar a minha opinião mesmo, como o Fundo Amazônico, como o Fundo Verde para o Clima, eles existem justamente para que países ricos possam ajudar países não tão ricos assim a conseguir melhorar sua qualidade ambiental. Inclusive, poderão auxiliar no desenvolvimento sustentável do Hemisfério Sul. O próprio programa de PSA Floresta Mais, que eu comentei em alguns vídeos anteriores, traz como principal fonte de financiamento o Fundo Verde para o Clima, que é um fundo da ONU, onde países ricos colocam dinheiro e países não tão ricos captam esse dinheiro para fazer projetos conservacionistas. Isso é super válido. E aí, será que conseguiremos adotar medidas realmente efetivas para a melhoria da qualidade ambiental no Brasil e assim conseguir com que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia realmente funcione? Vamos ficar de olho. Essa semana foi isso, obrigada por assistirem. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e se quiserem mais notícias, me sigam também no Instagram, @cajupensa. Obrigada!